Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, verso 19. Romanos 6, verso 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Quero relembrar vocês de alguns tópicos estruturais dessa carta aos Romanos. Do capítulo 1 até o capítulo 4, o apóstolo Paulo está falando sobre a grande doutrina, a base do evangelho, que é a salvação pela graça por meio da fé somente, a justificação pela fé. Nos capítulos 5 a 8, ele está nos dando a certeza da salvação. Como nós podemos ter certeza de que realmente nós somos justificados pela graça, nós somos aceitos diante de Deus, porque podemos ter acesso à presença de Deus. Como que um Deus santo e justo pode justificar pecadores como nós? E ele fala de 4 grandes inimigos, que foram vencidos por Deus e pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz. O primeiro grande inimigo é a ira de Deus. Ele trabalha isso no capítulo 5. Temos paz com Deus agora, não somos mais inimigos de Deus, fomos aproximados de Deus. No capítulo 6, ele trabalha sobre outro grande inimigo, o pecado. E ele personifica o pecado como um senhor de escravos. E o pecado, então, é o nosso grande inimigo, que também foi derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. O pecado foi derrotado através da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz e da sua ressurreição. Quando nós estamos unidos a Cristo, nós estamos colocados também na morte do Senhor Jesus Cristo. Então, estamos mortos para o pecado em Cristo. No capítulo 7, ele vai falar sobre outro grande inimigo, que é a lei. Embora ele mencione rapidamente aqui no final do capítulo 5, e está, de certa forma, aqui do verso 15 ao verso 23 do capítulo 6, mencionando uma nuance da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, então permaneceremos no pecado? Ele responde logo no início, de forma alguma. Isso é impossível para aquele que está ligado a Cristo. E o último inimigo, que o Senhor Jesus também venceu, é a morte. Ele vai tratar disso no capítulo 8. Então ele está tratando desses 4 grandes inimigos que foram derrotados pelo sacrifício de Cristo, para nos dar a certeza da salvação, para que possamos estar nos alegrando na justificação pela fé. Dos versos 15 a 23, ele está falando mais especificamente que os crentes não são mais escravos do pecado, mas pela graça agora nós somos escravos de Deus e da sua justiça. Esse é o tema dessa sessão que vai do verso 15 ao verso 23. O verso 15 e 16, eles mostram o princípio geral daquilo que Paulo vai falar a seguir. Nós já trabalhamos nisso. Os versos 17 e 18, ele usa aquele recurso, olha, vocês eram assim, mas agora vocês são assado. Ele falou sobre a nossa conversão, a nossa regeneração. Todas essas passagens são indicativos do Evangelho, ou seja, aquilo que Deus fez em nosso lugar. Dos versos 20 a 23, ele vai ter outro indicativo, alguma outra coisa que Deus fez, uma mudança de uma situação para outra, vai ser o tema da nossa próxima mensagem. O verso 19, que está bem no meio desse pacote, ele é o único imperativo de todo o capítulo 6. Ele é o imperativo dessa passagem, ou seja, ele está nos dizendo o que devemos fazer em resposta àquilo que Deus já fez em Cristo. Então, como que nós nos relacionamos com o pecado? Esse é o tema geral do capítulo 6. Ele já disse, nós não somos mais escravos do pecado, agora nós somos escravos de Deus e da sua justiça.
ele já falou do princípio geral, ele falou da mudança radical que aconteceu na nossa regeneração. Se estamos em Cristo, então, somos escravos de Deus e escravos da sua justiça. E estamos crescendo mais e mais em santidade. Essa deve ser a característica de um servo de Deus, de alguém que está em Cristo. Você não pode estar estagnado. A sua vida espiritual tem que crescer. O terceiro argumento de Paulo nessa sessão é um desdobramento prático do relacionamento do crente com o pecado. O que devemos fazer segundo o verso 19? Essa é a mensagem. Eu vou começar primeiro expondo a parte B, a segunda parte do verso 19, não a parte A, não a parte inicial, e você vai entender por quê. Ele diz assim: assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então ele está dizendo, olha, antes vocês tinham um modo de vida, vocês faziam alguma coisa antes, e agora vocês devem fazer uma coisa diferente, porque agora vocês estão num outro modo de vida. Aqui nós precisamos ver dois princípios gerais que temos aqui. Primeiro, o nosso crescimento espiritual é baseado no conhecimento daquilo que Deus fez por nós em Cristo. Então veja, o Evangelho, meus irmãos, ele nunca dá uma ordem para nós, que nós não precisamos saber de alguma coisa que Deus primeiro fez por nós. Então nós precisamos conhecer os indicativos do Evangelho. Nós precisamos saber aquilo que Deus fez por nós em Cristo. Porque senão você vai falhar no processo de santificação. Você vai falhar nesse processo de buscar ser mais parecido com Cristo. Se você não conhecer aquilo que Deus fez por você em Cristo. Esse é o primeiro princípio que aprendemos aqui. Por isso que o verso 19, que é o ponto alto dessa passagem, ele está no meio, como se estivesse no meio de um sanduíche. Ele primeiro fala daquilo que Deus fez, depois ele também vai falar sobre o que Deus fez, e no meio ele diz, e vocês, portanto, respondam assim, aquilo que Deus fez. Segundo princípio geral, nós falharemos em nossa santificação por causa do nosso desconhecimento do que somos em Cristo. Se você não compreender aquilo que Deus fez através do Evangelho, como que Deus coloca você em Cristo, como que você recebe todos os benefícios da obra de Cristo, você vai falhar em viver à luz dessa verdade. Você vai desanimar no meio do caminho, você vai achar impossível, você não vai conseguir caminhar, ou você vai se esquecer daquelas coisas que Deus fez em Cristo. Por isso, a importância de nós estarmos constantemente sendo expostos ao Evangelho. Como fazemos isso? Através da leitura diária das Escrituras, e não só de uma leitura mecânica, mas da meditação nas Escrituras, orar as Escrituras. Você não precisa ler grandes porções das Escrituras, se você puder fazê-lo e ainda meditar nessas grandes porções, muito que bem. Mas estamos num mundo agitado, num mundo corrido. É preferível, às vezes, você ler pequenas porções, talvez um único versículo, e meditar sobre esse versículo, e aplicar na sua vida, e orar sobre ele. É importante você participar das várias programações da igreja, porque as programações da igreja, embora elas também tenham um cunho social, um cunho de comunhão entre nós, e é muito bom viver numa comunidade como essa, mas o grande objetivo é nós estarmos sendo expostos à palavra. O Evangelho penetrar na nossa mente, formando a nossa mente. Aquilo que nós chamamos de cosmovisão cristã. Uma visão de mundo através do espelho da Escritura. Eu utilizo a Escritura como um espelho que vai interpretar o mundo, vai interpretar a mim mesmo, vai interpretar todos os meus relacionamentos. E principalmente conhecer a Deus, que se revela nessa Escritura. Só um minuto aqui que eu perdi aqui o meu esboço. Ok, nós vamos achá-lo.
Ok, achei. Aqui de novo. Servir a justiça, então, meus irmãos, primeiro, tem a expectativa de um mesmo processo gradual que nós tínhamos quando éramos escravos do pecado. Quando você é escravo do pecado, você não comete todos os pecados possíveis num único momento. Não é assim que funciona. E você se lembra ou de como você era, quando não conhecia a Cristo, ou como você vê o mundo ao seu redor. Você percebe que as pessoas, elas vão, parece que, piorando um pouquinho a cada tempo. Um pouquinho por dia, um pouquinho por semana, um pouquinho a cada ano. Eu não sei se você já teve a experiência de encontrar pessoas que você já não encontrava há muito tempo. Esse ano e essa semana particularmente, a minha turma de engenharia completou 40 anos de formados. Fizeram lá um encontro, e eu tenho contato com alguns deles, e às vezes nós vemos pensamentos que eu penso assim, puxa vida, parece que a pessoa não cresceu em nada. Depois de 40 anos, fora os 5 anos de estudo juntos, são 45 anos que nós conhecemos aquelas pessoas. Você já percebeu isso, não percebeu? Que as pessoas, elas parecem que vão piorando cada vez mais, elas não melhoram. Às vezes melhoram por questões de educação, por questões de estudo, por questões de reflexão, mas na verdade, moralmente, as pessoas parecem que pioram. Por isso que ele usa essa expressão. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade. A expressão aqui, ela tem um sentido de progressão. É constantemente piorando. E veja que ele utiliza essa expressão dos membros do corpo. Assim como oferecesses os vossos membros para a escravidão. Ele já tinha falado sobre membros aqui, por exemplo, no verso 12 e 13 do mesmo capítulo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, ele está falando da nossa vida prática. O que fazemos com os nossos olhos? O que fazemos com os nossos ouvidos? O que fazemos com a nossa língua? O que fazemos com os nossos pés? O que fazemos com a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso cérebro? O cérebro é um órgão extraordinário, porque ele é físico e ele, ao mesmo tempo, é a interface da nossa mente e da nossa alma, do nosso espírito. Ou seja, o que fazemos com todo o nosso ser? A Bíblia usa uma expressão que é o coração. O coração é o ser mais interior da nossa existência. O coração está antes das emoções, antes da vontade, antes das nossas atitudes, antes da nossa racionalidade. É o coração, o centro do nosso ser. Como que ele tem andado? Então ele está dizendo que nós podemos apresentar os nossos membros, ou seja, tudo que fazemos, com as nossas mãos, os nossos pés, as nossas atitudes, nós podemos oferecer tanto a escravidão do pecado, como a Deus e a sua justiça. E isso é gradual. Assim como é gradual a degeneração do ser humano, também é gradual a nossa santificação, a nossa transformação à semelhança de Cristo. Isso inclui tudo que está relacionado à nossa vida física. Tudo. Tudo, nosso raciocínio, os nossos pensamentos, os nossos padrões de pensamento, as nossas imaginações, as nossas emoções. Ou seja, assim como o pecado ele está enraizado no centro do nosso coração, nos desejos da nossa alma, assim também os desejos do nosso coração devem ser voltados para Cristo. Ele vai utilizar aqui duas metáforas do pecado nesse verso 19. Primeiro, ele utiliza a palavra impureza. Impureza é a poluição moral, é aquilo que contamina a alma. É aquilo que realmente deixa a nossa alma cansada, a nossa alma esvaziada, a nossa alma sem sentido.
Quando nós muitas vezes nos sentimos desanimados e sem saber por que exatamente, muitas vezes quando nós nos sentimos desmotivados, quando nós nos sentimos, parece que deprimidos e não temos uma razão plausível, alguma coisa que esteja acontecendo, normalmente é porque o pecado está manchando a nossa alma. Ele está enfraquecendo a nossa alma. Isso é o que significa a impureza. Isso está ligado certamente aos mandamentos do Senhor. Nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, nós quebramos o primeiro mandamento. Nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. É nesse processo que a nossa alma fica debilitada, contaminada, impura. A outra palavra que ele usa é a maldade para a maldade. Esse já é um termo legal, é um termo que tem a ver com lei. Ou seja, é a própria essência do pecado, é a falha em obedecer à lei de Deus. A palavra inglesa que traduz o termo grego aqui é lawlessness, ou seja, quebra da lei. Nós quebramos a lei. Essas duas metáforas é que Paulo está utilizando aqui para nós entendermos como que devemos lutar contra o pecado. Veja, meus irmãos, nós muitas vezes somos enganados pelas doutrinas desse mundo, pelas filosofias da nossa época, porque elas realmente não estão dando para nós uma radiografia perfeita de quem nós somos, o que acontece no nosso coração. Jeremias 17:9 nos diz que o nosso coração é enganoso e é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A psicologia moderna, o máximo que ela pode fazer é tatear sobre a tua mente e os teus comportamentos. Mas ela não alcança o teu coração. Ela não tem a mínima capacidade de chegar lá. As nossas estratégias pessoais também não têm essa capacidade. Somente o Senhor, pelo Espírito e pelo poder da sua palavra, é que penetra no nosso coração e mostra, abre a caixa de Pandora e mostra para nós quem realmente nós somos. Porque o nosso próprio coração nos engana. Nós facilmente nos elogiamos. Nós facilmente nos desculpamos. Nós facilmente colocamos a culpa sempre no outro, no sistema, naquilo que está ao nosso redor. Essa é a nossa característica, nós não sabemos o tamanho do nosso pecado. Em 1 João 3, verso 4, ele nos diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Essa é a definição clássica da Bíblia sobre o que é o pecado. Quando quebramos a lei, quando quebramos os 10 mandamentos, quebramos os 4 primeiros mandamentos, quando não amamos a Deus de todo o nosso coração, quando não temos devoção a Deus. Quando, por exemplo, usamos o dia do Senhor, que é o Dominus, o domingo, o dia do Senhor, para fazer aquilo que nós queremos. Quando nos levantamos pela manhã, o que nós perguntamos: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? O que devo fazer? Senhor, o que o Senhor está querendo falar para mim hoje? Ou nós nos levantamos pela manhã e pegamos a nossa agenda, o nosso celular e dizemos: bom, o meu dia hoje está assim, a minha agenda, o meu plano, o meu dia. Os nossos dias não são nossos. Nós começamos nos enganando desta forma. Nós transgredimos a lei do Senhor logo pela manhã. Quando nós colocamos a culpa nas pessoas, quando nós acusamos os outros, quando nós acusamos os nossos governantes, quando nós acusamos a nossa família, a nossa esposa, o nosso marido, a culpa é do meu filho, a culpa é porque eu sou pobre, ou a culpa é porque eu sou muito rico, ou a culpa é porque eu tenho um trabalho intenso. O que nós estamos fazendo? Transferindo culpa. A culpa é dos outros. A mesma reação de Adão e Eva no jardim. Nós estamos não amando o nosso próximo como a nós mesmos. A transgressão da lei é a falta de conformidade com a lei.
É isso que fazemos. E qual é o resultado disso? Mais maldade, mais pecado. Nós não temos controle, nós ficamos, na verdade, sem controle. Nós achamos que podemos parar de pecar a qualquer momento. Esse é o drama de todo viciado, seja em álcool, seja em drogas. Ele sempre pensa, desde o início, eu posso parar a hora que eu quiser, eu tenho controle sobre isso. E vai passando o tempo, o que acontece com a vida de um viciado? Ele não tem controle algum. Ele não tem controle desde o primeiro dia. Mas ele acha que tem controle. Nós também achamos que temos controle. Quantas vezes você já disse para si mesmo, eu não vou mais reclamar da vida, eu não vou mais criticar o meu cônjuge, eu não vou ser mais áspero com o meu filho, com o meu pai, eu não vou ser mais rude com o meu chefe, eu não vou mais mentir acerca de alguma coisa na minha vida. E com o passar do tempo você percebe que não conseguiu cumprir aquilo que disse. Porque nós não temos controle, achamos que temos, achamos que somos boas pessoas. Porque nos comparamos com os piores bandidos da terra e falamos, eu não faria uma coisa dessa. Faria sim. Se não fosse a graça de Deus na vida do cristão, você faria coisas piores do que Hitler, do que Mao Tse Tung, do que o maníaco do parque, de qualquer pior pecador que você possa imaginar. Nós não somos melhores do que nenhum deles. Ou seja, o crescimento no pecado antes de Cristo era gradual e contínuo. As pessoas não ficam inertes. Elas crescem no pecado também. A primeira vez que cometemos um pecado, nos sentimos desconfortáveis, nos sentimos estranhos, nos sentimos desajeitados. Não é verdade? Só que a segunda vez que você comete o mesmo pecado, você já não se sente da mesma forma. Você parece que vai racionalizando, você vai se habituando ao pecado. É isso que nós fazemos quando estamos fora de Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós também devemos entender assim, a nossa vida em direção à imagem do Senhor não é do dia para a noite, ela é contínua. Agora, entenda, o corpo não é propriamente pecaminoso. Não são os meus olhos que são pecaminosos em si, não as minhas mãos, os meus pés. Mas é a disposição, é para quem eu coloco ele para servir. Por isso que o apóstolo Paulo está usando a metáfora aqui, a grande metáfora da escravidão. A escravidão em Roma, ela tinha vários motivos para alguém ser escravo. Você podia ser escravo porque você foi vencido na guerra, você fazia parte do povo vencido. Podia ser por pirataria. Podia ser, por exemplo, se você estivesse falindo. Se você falisse, você não tinha sistema bancário, você não tinha como pegar empréstimo, você não tinha nenhum familiar, você se colocava como escravo de alguém. Alguns estrangeiros fora de Roma também se colocavam como escravos para poderem alcançar a cidadania romana. A escravidão em Roma, às vezes, ela era temporária. Então você se oferecia como escravo. É disso que Paulo está falando. É o que eu faço de mim. Não é que o pecado está no meu corpo físico. Mas o pecado é a direção da minha alma. Em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, ele nos diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é habitação, santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? O seu corpo não é seu, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, nem aquilo que nós achamos que é nosso e eu faço com o meu corpo aquilo que eu quero, não é nosso. É do Senhor. Nós somos comprados por Ele. Portanto, o apóstolo Paulo está nos dizendo, assim como você fazia quando era um pecador, agora você faça como cristão. Apresente os seus membros, faça um padrão de apresentação da sua vida para fazer o que é reto, o que é justo. Como que você faz isso? Por exemplo, participando da escola dominical.
aprendendo as coisas a respeito da palavra de Deus. Eu me lembro que há muitos anos, e eu tive o privilégio de lembrar disso no sábado passado, ou retrasado, quando nós tivemos a nossa comemoração aqui dos 75 anos, eu vi a foto, nas várias fotos que nós vimos aqui, do senhor Adonirão. O senhor Adonirão foi um dos meus professores de escola bíblica dominical. E aquele homem, ele respirava as Escrituras. Ele decorava praticamente a Bíblia toda, era impressionante. E eu com 16 para 17 anos, entrando num curso de engenharia, eu olhava aquilo e falava assim, meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Quantas coisas nós aprendemos com os vários pastores que passaram por aqui, reverendo Jorge Alberto Canelhas, aprendi tantas coisas com ele. Mas você precisa ser exposto à palavra. Nós não temos várias atividades na igreja só para tomar o seu tempo, não para ocupar a sua agenda. É para que você seja exposto à palavra, para que você gradualmente também vá se tornando mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Isso implica em ter pensamentos corretos. Aonde você coloca os seus pensamentos? Aonde você coloca os seus olhos? No que você gasta tempo durante a semana? Eu tenho 3 filhos homens, que já foram adolescentes, agora são ou adultos ou um jovem ainda em casa. E eu digo para ele, quanto tempo você gasta vendo esses estúpidos vídeos de internet? Isso está formando a sua mente. Você precisa ter pensamentos corretos, leia um bom livro. Veja bons vídeos, tem muita coisa boa, meus irmãos. Se você precisar, eu, reverendo Tanaka, podemos passar para você milhares de recursos. Ter atitudes corretas. Se você tem um problema com a mentira, por exemplo, comece a lutar para que você comece a falar a verdade. O ensino bíblico é sempre colocar, não só deixar de fazer o errado, é colocar o certo no lugar do errado. Tome ações, atitudes, faça escolhas corretas. Isso vai resultar em crescimento e santificação. É disso que o apóstolo Paulo está falando. O mesmo processo gradual que acontece com o pecado, também vai acontecer com a justiça. Mas se você abre a sua Bíblia vez ou outra, uma vez por semana, talvez, ou uma vez por mês, ou talvez você venha à igreja de vez em quando para ser exposto a uma verdade do Evangelho, ou talvez você não conviva com os irmãos, porque nós aprendemos com os irmãos. Você presta atenção no que os seus irmãos fazem? Logo pela manhã eu vi a filha da Cibele entrando por aquele corredor. Oi, vozinho! Deu um beijo nele. Depois chegou para o tio e falou, e aí, mano? Depois ela veio e beijou um, beijou outro, beijou outro, beijou outro, abraçou outro. Quando eu olho para essas coisas, eu falo, puxa vida, eu preciso ser tão amoroso e estar com tanta saudade dos meus irmãos como a Bia foi. Se você convive com os irmãos, você vai aprendendo coisas extraordinárias de cada um deles. Ontem no velório e enterro da mãe do nosso irmão Anderson, Dona Isa, eu aprendi muito com o pai do Anderson, presbítero Enéas, da igreja IPI, da Igreja Presbiteriana Independente. A gente aprende o tempo todo, mas se você não se expor a essas coisas, você não vai aprender. Se você se expor ao mundo, você vai aprender o jeito do mundo viver. Nós devemos servir à justiça usando os mesmos meios de progresso, as mesmas formas. Isso vai ajudar você, isso vai ser útil para a sua vida. O meio, use um padrão consistente de obediência. Faça planos. Meus irmãos, a santificação, ela não é por osmose, ela não acontece assim, de forma mágica. Você tem que fazer um plano para a sua vida, assim como você faz plano financeiro, assim como você faz um plano de viagem, assim como você faz um plano na sua carreira financeira, carreira profissional,
assim como você faz um plano para a escola, você pode fazer um plano para a sua vida particular. Romanos 6, ele está falando sobre essa obediência crescente. Como é que nós crescemos em direção ao pecado? Obedecendo aos comandos do pecado. Lembra que o pecado é um senhor de escravos? Ele vai dando pequenas ordens. E você vai absorvendo, você vai obedecendo. Por exemplo, quando você está diante de uma conversa que você percebe que não vai caminhar para um lugar muito bom, o que você deve fazer? Sair de lá. Mas o que nós fazemos? Nós ficamos prestando atenção na conversa, nós caminhamos nela. Quantas vezes você mente para sair de uma situação que você mesmo causou? Uma pequena mentirinha, a chamada mentirinha branca. Quando você necessita satisfazer os seus desejos sexuais de maneira que lhe agrada. E são pequenas coisas. Semana passada nós estivemos falando do reverendo Steve Lawson, 73 anos de idade, um homem extraordinário, foi usado por Deus de forma grandiosa. E que caiu em adultério. Como começou isso? Foi do dia para a noite? Não foi. Pequenas concessões. É uma concessão aqui, uma concessão lá, é gradual. Agora, como que nós obedecemos a Deus e a sua justiça? Da mesma forma, obedecendo os comandos individuais de Deus e da sua justiça. Por isso que eu digo para você, pegue um versículo só. Medite nele, pense sobre ele, ore em cima dele. Busque conhecê-lo melhor. Converse com irmãos, peça um aconselhamento. Meus irmãos, hoje, nós, crentes do século 21, nós somos indesculpáveis de todas as formas. Nós temos recursos hoje inimagináveis na ponta dos nossos dedos, na palma da mão. Eu posso te apresentar centenas deles. Simplesmente obedeça dia após dia o ensino que Deus nos entrega na Escritura. Dia a dia, um pouquinho por vez. Não pense que você vai ser parecido com o Senhor Jesus no primeiro ano de cristão. Não é assim que funciona. Busque a santificação. Não é um processo passivo, eu já lhe falei sobre isso. É ativo. Fale a verdade ao seu coração. Veja como isso é sutil. O nosso mundo, o nosso século, a nossa cultura diz assim: ouça o seu coração. Talvez, eu não fiz uma pesquisa ainda, eu não fiz um trabalho científico, mas talvez seja a frase mais dita nos meios de comunicação. Ouça o seu coração. Siga o seu coração. É verdade ou não é? Teve um tempo atrás, há bons anos atrás, a minha mãe gosta de novela até hoje. Hoje ela gosta menos. E ela fica assistindo as novelinhas dela. E eu fico prestando atenção nos diálogos da novela. Às vezes junto com ela. Não é que eu gosto de assistir novela, não. Fico com ela lá. Aí eu fico percebendo quantas vezes é dito isso. Siga o seu coração. Atenda a voz do seu coração. Obedeça ao seu coração. Por isso que muitas vezes as pessoas hoje estão cansadas na alma. Estão deprimidas. Estão ansiosas, preocupadas. Porque o que a Bíblia diz para nós, sabe o que é? Fale ao seu coração a palavra de Deus. Você tem que falar ao coração, você tem que mandar no seu coração. E não seguir o coração. É o contrário. A Escritura diz, não tente satisfazer o seu desejo sexual, exceto no seu casamento. É o contrário do que o mundo diz para nós. O mundo está dizendo algo bem diferente e já há muito tempo. E essas coisas vão se tornando mais comuns e mais aceitáveis no nosso meio. Tanto é que alguns líderes chamados evangélicos hoje estão dizendo o seguinte: você ter desejos pecaminosos, sexuais pecaminosos, não é necessariamente pecado. Só quando você pratica o pecado. Não é verdade. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que quando você abriga o desejo no coração, você já pecou. É isso que a Bíblia ensina. Claramente, não há dificuldade nenhuma de interpretação aqui.
Meus irmãos, a vida em direção à santificação, ela é como se fosse a rotina de um atleta, de um músico. Você já viu um atleta quando ele começa a treinar? Você pensa que é do dia para a noite que ele atinge aquele ápice? Não, demora. É muito treino. Um músico é a mesma coisa. Você precisa aprender uma notinha de cada vez, é cansativo. No começo parece que não funciona. Treinamento. Você precisa treinar no Evangelho. Há muitas situações inapropriadas que os crentes se colocam hoje. Por exemplo, esperam passivamente por alguma coisa. Eu falei no início do culto, hoje é dia de eleição. Você sabia que nós, só os mais antigos sabem disso, nós já tivemos um irmão aqui da igreja que foi vereador de São Paulo. Nós ficamos esperando as coisas acontecerem. Você não se interessa por política, você fala, política não, isso é muito chato, isso é do diabo, ou sei lá o que você pensa. Quando você não faz isso, outros tomam o lugar que deveria ser seu. Outra coisa, os crentes hoje estão buscando segredos espirituais, como se houvesse uma novidade espiritual que de repente operasse uma mudança repentina na nossa vida. Isso não acontece. Nós nos enganamos sutilmente com os enganos sutis da psicologia moderna. A psicologia moderna tem causado mais transtorno do que ajuda para muitos. Nós buscamos experiências emocionais. Quando eu sentir aquele calorzinho, ou quando eu sentir aqueles arrepios pelo meu corpo, aí alguma coisa está acontecendo na minha vida. Não é verdade. Essas coisas são passageiras, são fúteis, são efêmeras. Muitas vezes pensamos em conserto fácil. Isso vai dar trabalho, isso vai demorar, é um processo desgastante. É isso que funciona. Conserto fácil não funciona. Ou uma vitória milagrosa. Eu sei, eu creio nisso, a Bíblia mostra isso, que em alguns momentos Deus dá para algumas pessoas um crescimento espiritual muito rápido, momentâneo, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas isso não é o comum. Eu conheci irmãos que de repente tiveram as suas vidas transformadas assim, de forma repentina, rápida, intensa. Mas isso não é o comum. O comum é o treinamento do músico, do atleta, passo a passo. Nós buscamos hoje, meus irmãos, na verdade, uma santificação de micro-ondas. A nossa mente é a mente do micro-ondas. Queremos colocar lá, 30 segundos, acabou, está pronto. É assim que pensamos. O caminho do Espírito é um trabalho duro, dia após dia, construindo padrões de obediência e comandos específicos da Escritura. Dr. Martin Lloyd Jones, que foi um médico, aliás, foi assistente do médico da rainha da Inglaterra, e um grande pregador puritano, ele diz uma das frases mais emblemáticas e muito forte, e não é característica dele. Ele era uma pessoa muito amável, muito carinhosa, mas ele diz assim, citação de Dr. Martin Lloyd Jones: você recebeu todas as coisas que pertencem a uma vida de piedade, todas. Você não precisa de outra experiência, você não precisa de uma dádiva nova. Você tem recebido tudo em Cristo. Você está em Cristo. E foi desde o início da sua vida cristã. Você tem sido somente um preguiçoso e um canalha, somente preguiçoso e indolente. De fato, um mentiroso, se você não está vivendo esta vida. Palavras duras. Ele conclui: este é o modo do Novo Testamento de pregar santidade e santificação. Não dê desculpas, pare de dar desculpas. Pare de culpar a todos ao seu redor, pare de culpar ao próprio Deus, porque no fundo, como Adão e Eva fizeram, nós também o fazemos. Na verdade, nós só não falamos, mas nós culpamos a Deus pelos nossos fracassos.
Agora, por que no começo do verso 19, o apóstolo Paulo diz assim: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne? Eu deixei o começo por último, de forma bem proposital. Por que ele diz isso? Porque ele está usando uma ilustração da experiência humana, que é a escravidão do primeiro século. Para mostrar a verdade, de lembrar-nos da nossa situação antes e depois de Cristo. Antes você era escravo do pecado, agora você é escravo de Cristo, da justiça de Deus. É claro que essa ilustração tem potencial para má compreensão. Aliás, eu tenho pensado isso nas últimas semanas, porque estou usando sempre essa ilustração da escravidão, mas foi o apóstolo Paulo que usou. Alguns ficam desconfortáveis em pensar: puxa vida, eu era escravo do pecado, o pecado dominava sobre a minha vida, ele que tinha o controle, mas agora eu sou liberto, mas eu sou escravo de Deus e da sua justiça. Esse negócio de escravo, essa palavra não cai bem na minha cabeça. Por que Paulo faria isso? Porque nenhuma outra ilustração poderia ajudar a compreender o comprometimento total, não dividido, que devemos a Deus. Deus é o dono da minha vida e da sua. Você reconheça isso ou não. Essa é a realidade, essa é a verdade. Tom Schreiner, um grande expositor batista reformado, vivo atualmente, da carta aos Romanos, ele diz assim: a imagem da escravidão corretamente denota que Deus é o novo Senhor a quem devemos total comprometimento ou devoção. Meus irmãos, o evangelho na igreja atual, ele virou uma coisa assim, opcional. Olha, venha para Jesus e todos os seus problemas vão ser resolvidos. A sua vida vai ser melhor, você vai ser mais feliz, você talvez até prospere financeiramente. Essa não é a mensagem do evangelho. Isso pode até acontecer. Para alguns não acontece. A mensagem do evangelho é: o Senhor Deus é o rei de toda a terra, Ele é o único Senhor, você vai servir a Ele ou ao pecado, é assim. Por que essa ilustração é adequada? Porque há profundas diferenças entre a escravidão humana e a nossa escravidão a Deus. A palavra de Deus vai mostrar isso em outras passagens. Nós não somos meramente escravos como a nossa concepção de escravidão humana. Somos filhos adotados do Pai e irmãos e irmãs de Cristo Jesus. João capítulo 15, verso 12 a 15, que nós lemos na liturgia. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O Senhor Jesus é o nosso Senhor, mas sabe o que Ele fez por nós? Ele deu a sua vida perfeita e santa por nós. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos. A palavra aqui é escravo. Essa tradução para servo é uma amenização da palavra. Não é servidão, é escravidão. Já não vos chamo escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ele nos chama de amigos. Essa é a escravidão do Senhor. Romanos 8, verso 15 nos diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Não precisamos ter medo, mas recebestes o espírito de adoção. Somos filhos adotados, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. E Abba é uma palavra no aramaico que significa paizinho querido. Você, quando fala com Deus, você tem essa intimidade com Ele? Você já chegou a esse ponto? Paizinho querido. Segundo ponto, os mandamentos do nosso Senhor são leves e realmente liberdade verdadeira e total. Ele diz assim em João 15, que também lemos: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. E ser escravo do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, é ter a alegria completa, satisfeito em Deus. E tudo que Deus é para nós em Cristo. Essa experiência do verdadeiro cristão que está em Cristo
É verdadeira alegria no Senhor, mesmo quando as coisas não saem do jeito que você queria. Em João capítulo 8, versos 31 e 32, ele diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa escravidão a Deus é liberdade completa. Mateus 11:30 nos diz: Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não é como a escravidão humana. Não é como você é escravo do sistema mundano que hoje domina sobre as nossas nações. Sistemas políticos, ideológicos, culturais, que controlam as pessoas. 1 João 5, verso 3 nos diz: Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Não é pesado os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor são liberdade para nós. João Crisóstomo, um grande pai da igreja antiga, disse: servir a Cristo como seu escravo é melhor do que qualquer liberdade. O homem moderno, o homem atual, o homem que diz ser autônomo, ele é na verdade um escravo do pecado, porque não há liberdade absoluta sem Deus. Terceiro ponto: o nosso novo Senhor nos ama tanto, que Ele ofereceu sua vida para redimir-nos. Esse é o Senhor de escravos amoroso, que dá a sua vida. João 15, nós já lemos: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Você pode até dizer para mim assim: mas eu conheço alguns casos de pessoas que deram a sua vida em favor de alguém. Mas no caso do Senhor Jesus é muito maior. Por quê? Porque o Senhor Jesus é uma vida sem pecado nenhum, perfeito. E nós somos pecadores e não merecíamos o seu amor. E Ele deu a sua vida por nós. Essa é a grande diferença. Em 1 Pedro 1, verso 18 e 19 diz: Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue do Senhor Jesus Cristo foi entregue naquela cruz para nos resgatar, para nos tornar seus. Efésios 5, verso 2 ainda diz: E andai em amor, como também Cristo nos amou, e entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, agradável a Deus. O que nós podemos concluir disso, meus irmãos? Cristãos, vamos nos oferecer a Deus em santidade. Embora muitos tenham falado hoje que você não precisa se preocupar muito com esse negócio de pecado, como se a santidade fosse alguma coisa automática. Não é. Busque, ofereça a Deus em santidade, se ofereça a Deus em santidade. Vamos lembrar que a santificação, ela envolve dizer não ao pecado e dizer sim a Deus. Não vamos servir ao pecado, mas servir ao nosso Deus, que é digno de nossas vidas. Ele nos comprou, nós somos dele. Vamos lembrar que nós não somos impotentes, nós não estamos escravizados mais. Quando pecamos, nós cedemos ao pecado, mas não somos dominados por ele. Entramos em um novo relacionamento com Deus por meio de Cristo. Isso significa estar em Cristo. Você recebe tudo o que Ele fez e você está nele. Temos um novo poder para não deixar o pecado reinar, mas em vez disso servir à justiça. Ou seja, não há neutralidade. Ou você serve ao pecado ou você serve a Deus e à justiça. Que essa seja uma verdade na nossa vida, meus irmãos, que nós possamos compreender o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Essa é a nossa parte. Esse é o mandamento que ele nos dá. Para que nós, ao nos apropriarmos desta grande doutrina da justificação pela graça por meio da fé,
ao nos apropriarmos dessas grandes vitórias que Deus nos deu em Cristo, nesse ponto, e só nesse ponto, nós somos chamados a agir, nós somos chamados a atuar. Não fomos chamados na eleição, na predestinação, na regeneração, no chamado eficaz, na conversão. Não somos chamados na glorificação. Nessas grandes áreas da salvação nós não fazemos nada. Mas na santificação nós somos chamados a operar. Nós somos chamados a responder àquilo que Deus já fez por nós em Cristo. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Ó Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração, ao meu em primeiro lugar. Eu sou mais carente dessa palavra do que qualquer um dos meus irmãos. Ajuda-nos todos, ó Deus, a compreendermos a nossa tarefa, aquilo que devemos fazer. Nos entregarmos a esse processo gradual, contínuo, para sempre. De estarmos sendo dispostos à Tua palavra e mudando paulatinamente, continuamente, em direção ao Senhor. E a cada dia, ó Deus, nós vamos verificando que somos mais parecidos com o Senhor. Até que um dia, ou da nossa ressurreição, ou quando da vinda do Senhor, nós seremos semelhantes ao Senhor. E o veremos como o Senhor realmente é. E o veremos de tal forma que nos enxerguemos exatamente quem nós somos. Ajuda-nos, ó Deus, nesse processo nós pedimos em nome de Jesus. Amém.